minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente excelente. Desta vez a pergunta: crente pode namorar? O pastor Paulo Júnior responde. Bora ver onde a gente vai parar. Queridos irmãos, nós devemos dar uma atenção especial aos nossos jovens. Opa, se é atenção especial aos jovens, um minuto aí. Jovens gostam de boné? Bora lá. Foi isso que eu aprendi assistindo muitos vídeos de crentes falando com jovens. Uma vez que eles estão sendo disputados de forma ferrenha pelo mundo, pelo pecado e pelas trevas. Nesse sentido, a relação entre solteiros, que chamamos de namoro, requer uma atenção especial, porque se essa relação não for desenvolvida conforme as Escrituras, se o namoro não for centrado nas Escrituras, muitos males acometerão os jovens. Mas rapidinho, pastor. Perdão. O que as escrituras falam sobre namoro? Uma dúvida aí. Você, crente, sabe? Tais como desvio da fé, abandono da igreja, Eita. rebelião contra os pais, baixo rendimento na escola e no trabalho. Xiii. Nós sabemos que as relações ou sentimento entre os solteiros, se não for devidamente conduzido, traz essas consequências. Quando a gente tá casado, o nosso rendimento do trabalho é muito melhor. Quando é adolescente, nem devia estar trabalhando, mas é um outro problema. O que a Bíblia fala sobre namoro? Opa, o quê? Preste atenção. O namoro não é uma prática prevista nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Você não Já podemos parar a conversa agora e voltar para casa. Não sei porque esse vídeo tem 43 minutos. Afinal, o que a Bíblia fala sobre namoro? Nada! encontra esse termo, nem essa palavra, nem essa prática. Por isso temos que ser muito sábios e criteriosos para conduzir a relação dos nossos jovens solteiros. Excelente tema pra gente mostrar aqui que não, a Bíblia não dá pra ser regra pra tudo. Sabe por quê? Porque tem questões que não estavam previstas lá. A gente já falou isso em vários outros reacts por aqui, em que chega um determinado momento em que alguém fala: o que fala sobre isso? Nada. Direto naqueles vídeos que a gente tem sobre marxismo cultural, comunismo e não sei o que a Bíblia fala sobre comunismo? Nada. Por quê? Porque não era um problema daquele tempo, assim como não se fala sobre leis de trânsito, sobre outras questões também. Quer dizer, namoro não era uma questão, não era uma prática daquele tempo, daquele modo de organizar a vida, logo, não tem, propriamente dito, nada a respeito de namoro. Tudo que for falado daqui pra frente são especulações, interpretações, projeções, mistureba de tema pra chegar em algum lugar. E vai dizer que é biblicamente falando. Só que não é. É a escolha do camarada que tá fazendo o comentário. Cá estamos. Namoro é uma criação do mundo ocidental. É uma prática típica do Ocidente que tem pouco menos de 200 anos. E existe um fenômeno muito comum no Ocidente chamado prática do namoro recreacional ou sistema do namoro recreacional. Você que está acompanhando esse vídeo, sabe o que é isso? Não? É porque provavelmente você não faz parte do Ocidente, porque de acordo com o nosso pastor é algo muito comum. Eu não faço ideia do que a gente está falando, mas vamos lá. O que é o sistema do namoro recreacional? O quê? É namorar sem o compromisso do matrimônio. É namorar apenas pelo lazer. Calma. Namorar é sem compromisso do matrimônio, por definição. Porque
Casar, dentro dessa sociedade burguesa que a gente tem, é assinar um contrato, você firma um contrato, que tem muito questão de relação de propriedade, essa parada toda, e aí você une duas pessoas, duas famílias, duas rendas, duas posses, e aí você faz com partilha ou não de bens, já prevendo caso haja divórcio, porque é uma questão contratual, né, da nossa sociedade, é assim que funciona a brincadeira. Ah, mas religiosamente não é assim. Excelente. Se religiosamente não é assim, estamos falando de coisas distintas. Mas, tudo bem. No matrimônio, no caso, que a gente tá falando aqui, casamento, papel firmado, assinado e tudo mais, passado, bonitinho. Então, tem a ver com essa parada aí. E aí, namorar é aquele período em que você se relaciona com alguém sem ter que assinar esse raio desse papel e dividir essa parada toda do contratual. Então, por definição, não tinha que ter esse compromisso mesmo, não. Para aprendizado, para curtir, aproveitar o tempo. Você usou o termo lazer, não sei porquê, mas é desfrutar, aproveitar a vida, amadurecer, se permitir ser afetado e afetar, compartilhar afetos, relações, carinho, aprender a ter maturidade e responsabilidade emocional com outra pessoa. Quantas besteiras a gente já não faz na vida? Exatamente porque dentro da igreja, falo de quem veio de formação religiosa, conservadora, durante o período da adolescência para mim foi muito dura essa parada das repressões sexuais e tudo mais, a gente faz besteira exatamente por não ter maturidade, capacidade de lidar com as emoções, com os sentimentos, com a libido, com os afetos, com carinho, não saber distinguir as coisas. Pô, eu tenho um corte aqui no canal que a gente troca uma ideia com o Fábio Chocolate, que a gente falou sobre isso. E no canal dele também. E a gente, entre os muitos temas que a gente trocou ideia, a gente falou sobre essa parada de relacionamento com outras pessoas. E como que na igreja, como tudo é sexualizado, obcecado em casamento, obcecado em sexo, obcecado em não sei o que, e repressões, tudo ao mesmo tempo, a gente não amadurece, a gente não cresce, a gente não aprende. Então, namorar é exatamente esse relacionamento que você vai ter relativamente regular e fixo com alguém, com um comprometimento sim de confiança, para você crescer, conhecer o outro, ver se quer passar a vida junto ou não, se quer ter mais tempo ou se não, simplesmente está aproveitando aí o seu período de vida em que você está crescendo, está aprendendo. Isso é importante. E ser responsável sobre isso. São coisas que a gente deveria falar mais tranquilo e abertamente, mas bora lá. Para que um desfrute do tempo do outro, do corpo do outro, é para que um dê prazer ao outro, sem qualquer tipo de compromisso. Tem compromisso. O ponto é que não tem um papel assinado como propriedade. Ó que coisa doida. É uma relação entre pessoas que se gostam. É namorar apenas por diversão. Não, por namoro. E essa prática é uma prática predominantemente do século XX. Tanto é que é comum você ver casais com aliança prata, graças a Deus na minha época não tinha. A gente já era mais direto. Você vê jovens, 16, 15 anos, com aliancinha prata, mão dadas. Oh, que bom, estão namorando? Sim, estamos. E principalmente o peitinho de pardal, né? Ele, estamos namorando. Aí você larga aquela pergunta, e quando é que vocês vão casar? Espero que com 16 anos nunca! Ó, essa é uma típica reação que é ruim para um adolescente, para um jovem, para uma jovem que tá aí crescendo, se relacionando, aprendendo, amadurecendo e que tem que ficar pensando e se reprimindo se vai casar ou não e não sei o que lá. Se bota uma aliança, aliás, eu já acho uma coisa meio doida mesmo, porque efetivamente é um momento de estar junto, né? Você pode botar uma aliança quando tá pensando em casar no noivado, mas se quiser colocar antes também, qual o problema, né? Isso aí pra mim é aquela coisa de tiozão, né? O tiozão que tá achando que a juventude aí tá perdida, sendo que a juventude colocando o anel no dedo, pra mim já tá até mais avançado do que antes, que a galera não põe nada mesmo. E vamos combinar que os nossos papais, nossas mamães e muitos titios e titias tinham uma vida consideravelmente agitada. Não é não, pastor? Sei lá, não sei como é que foi a sua vida também. Tô comentando aqui da minha casa. Casar? Não, nós não vamos casar. Ah, não? Então por que é que estão namorando? Por quê? Pra se conhecer, pra curtir, pra amadurecer, pra se sentir responsável e aprender a ser responsável com outra pessoa, sobre a vida e os sentimentos e os afetos de outra pessoa. É importante, viu?
Eu já sei a resposta. Para abusar um do outro, do tempo, do corpo, dos sentimentos. Não, quem faz isso é a igreja e muitos pastores. Aliás, nem tô falando só sexualmente não, hein? Fique claro. Apesar de que nas últimas semanas a quantidade de notícias que tem saído de catástrofes aí dentro do ambiente religioso nosso, complicado. Mas o termo abusar aí foi usado para dar aquele gatilho e assustar as pessoas. É o terror! Mas nós precisamos que entender que à luz das Escrituras, um homem só se une a uma mulher para convergir no matrimônio. Não é bem assim. Tem bastante história que é o contrário. Bom, mas tudo bem. Não vou nem entrar no quesito das histórias. Vamos falar só sobre, por exemplo, com quantos anos as pessoas se uniam. 13, 14. Assim que uma criança passando para a adolescência, nos períodos bíblicos, menstruava, por exemplo, uma mulher, já iniciava as negociações por dotes para se unir com outra pessoa. Não ia ter namoro, porque era união de famílias, inclusive. Clãs. Entrava em negociações, né? Bom, se você quiser voltar para esse tempo aí, pastor, é outra fita. Como nós estamos em outro momento da história, com outro tipo de relação, com outro modo de organizar a vida, simplesmente querer espelhar o que acontecia num tempo histórico com outro vai dar errado. Imagino que quem está acompanhando o vídeo concorde comigo. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E para nós sabermos, então, uma vez que essa prática não é prevista, como conduzir a relação entre solteiros e o namoro, nós vamos usar a história de Isaac e Rebeca. Daí vem o título, Procurando Rebeca, porque é Isaac quem vai atrás. É melhor, Abraão manda o seu servo Eliezer, que vai, em nome de Isaac, procurar Rebeca. Eu começo a ficar preocupado para onde esse papo vai. Para quem não está acostumado com a tradição bíblica, se essa história for a referência para uma pessoa e se encontrar com outra para começar a relação, malandro, temos problemas. É basicamente o seguinte, um senhor de idade tem um filho que já tá passando do período de casar e que não consegue arranjar ninguém, ele chama um servo e fala pro servo ir atrás da companheira pro seu filho para negociar lá o casamento com alguém. Porque o moleque não tem ou a coragem, ou a capacidade, ou qualquer coisa de ir atrás de um ser humaninho. Então o pai decide por ele, manda um servo, o servo arranja a pessoa, faz umas trocas de dote, e essa pessoa agora está casada com o outro maninho, que é o Isaac. Senhor, nos protege nesse caminho. E através dessa história de Isaac e Rebeca, nós temos vasto e riquíssimos princípios para conduzir essa prática chamada namoro. Eles nem namoraram. Aliás, a gente podia chamar essa história não de Isaac e Rebeca, mas de Eliezer e Rebeca, porque Eliezer, que é o servo de Abraão, que vai atrás da mulher do filho de Abraão. A Bíblia tem cada fita, mano. O mais próximo das Escrituras. Então vamos para Gênesis 24, que é de lá que nós vamos ver essa prática. Jesus Cristo. Caraca, a luz aqui do vídeo tá, ó, que bonito. É como eu não tenho iluminação cheia das 9 horas, eu uso a minha janela. E parece que o sol Tá aqui tão tá difícil pegando achar bastante. Gênesis assim, gente? É que crente não lê a Bíblia, pastor. Aí o pessoal não sabe. Mas olha, a luz tá... Gênesis 24. Vocês entendem, né? Aqui encontraremos princípios de como encontrar o parceiro, como escolhê-lo e como conduzir o namoro. Vamos para o primeiro ponto do meu sermão. Escolhendo a pessoa certa. Verso 2 e 3. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa. Verso 3. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Vá.
porá a mão debaixo da minha coxa. Anatomicamente falando, um ser humano do sexo masculino que tem ali seu órgão genital entre as coxas, quando coloca a mão ali, nessa cena bíblica, entendeu? Pois é. Tá aí uma dica excelente. Tá indo atrás do parceiro, da parceira para o seu filho e sua filha. Chega você, cliente de classe média, e alguma pessoa que é funcionário de uma pequena ou média empresa que você tem, faz o ritual do juramento, né? Põe a mão lá e fala: você vai atrás dessa pessoa. E encontra. Excelente dica para procurar namorado hoje em dia. Escolherá muito bem dessa maneira. Fica aí uma reflexão. Até aí. Primeiro princípio para a escolha, tanto da menina como do moço. Com quem eu namoro. Jamais faça a escolha sozinho. Procura um parceiro. Aí faz a escolha junto com o parceiro, repetindo as práticas antigas. Jamais faça a escolha sozinho. Isaac confiou a escolha da sua parceira a Abraão, seu pai. Lê de novo a história. Isaac não fez nada. Isaac estava lá de vaso, parado, sem capacidade de tomar qualquer decisão. Foi Abraão que deu um passinho à frente e falou: esse moleque aqui não vai sair de casa nunca. Vou eu arranjar alguém para ele. Aí a primeira ideia dele: vou atrás de uma companheira. Não, vou pedir pro meu servo colocar a mão dele, né? E aí eu vou falar: jura aí que você vai lá naquele canto buscar. Você vê que Isaac não participou em nenhum momento dessa troca de carinhos, cuidados e de confiança entre Abraão e Eliezer. Que posteriormente confiou a Eliezer, o servo mais antigo da sua casa. Porque ele sabia da importância que é o matrimônio e a importância que é a relação dos filhos. Fez sentido nenhum, mas bora lá. Então, ele sabia que nesse ponto nós não podemos errar na escolha. Muitos casamentos são fracassados que vêm a mim pedindo aconselhamento, e por mais que você ore e aconselha, no final você tem que dizer: sabe o que é o seu grande problema, moça? Você errou na escolha. O moço não. Quer dizer, não sei qual vai ser a frase, vai que ele corrige, mas o grande lance é como é que você vai fazer uma boa escolha com outra pessoa, digamos que existe esse critério da boa escolha, para conviver junto, sem conhecer, sem estar junto, sem... como é que é a palavra? Namorar. Pensa. Você escolheu um homem ímpio, truculento, mal acabado, preguiçoso, e agora você vai ter que arcar e sofrer com isso, mesmo que Deus, com sua graça, ampare, sustente, as deficiências o acompanharão até o final. Se tivesse namorado, nada disso teria acontecido. Tipo, e aí parece que é uma sina, né? Que a pessoa agora se juntou com babaca e tem que conviver com esse babaca pro resto da vida. Olha que maluquice, gente. Você só pode dar um tiro e não pode errar. E aí como é que você vai saber? Não. Até agora eu não sei, mas a escolha certa aparentemente tem que passar por um ritual de colocar a mão nos lugares aí. Do casamento. Existem hoje ainda no mundo dois extremos. Os parceiros que os pais escolhem para o filho e o filho não participa, isso é comum no Oriente. Simplesmente o pai, um sheik árabe, diz para a menina: você vai casar com esse e ponto final. Pode ser Abraão também e Isaac. Sei lá. Não sei se o senhor leu o texto.
E existe outro extremo, que os filhos escolhem os parceiros sem comunicar com os pais. Já chegam de mão dada noivos, com o casamento marcado, e os pais têm que engolir. Dependendo da situação, eu recomendo. Não significa que ter a aprovação do pai ou da mãe seja uma coisa boa. Temos aí muitas nuances no meio do caminho. Isaac não fez isso, confiou em Abraão para a escolha. Isaac E você não me fez isso, pergunta, pastor, de que lado você está? Nem de um, nem de outro. não. Ih, Nunca é bom escolher os extremos. Eu creio que para a escolha ser perfeita, deve haver um consenso entre as duas partes. Os pais respeitam a opinião dos filhos e os filhos não rejeitam a participação dos pais. é bíblico. Todo mundo sabe que esse princípio é facilmente encontrado na Bíblia, facilmente encontrado nessa história na qual Isaac não participa de absolutamente nada, e a gente aqui não está especulando sobre namoro. Estamos aqui seguindo os princípios e os valores. É perfeito. Opa! E ai de vocês se escolherem. E os pais, crentes, piedosos, disserem não. E vocês insistirem. Esse ai de vocês está no Sermão do Monte, foi Jesus ou é, sei lá, pastor aí falando da autoridade do microfone? Lembra de alguém que o pai disse não e insistiu? E quebrou a cara? Sansão. Se afeiçoou a uma mulher do vale do Soreque, dos filisteus, e o pai, filho, não tem mulheres aqui em Israel? Ah, mas eu quero. Vocês pensaram a mesma coisa que eu, foi mal. Simplesmente perdeu a vida, teve os olhos vazados, a força, e foi um dos piores juízes de Israel. Por que eu tenho que participar, o meu pai? Porque veja só, eu devo fazer a escolha tanto com a ajuda dos pais, como dos anciãos da igreja, presbíteros e pastores. Jesus não. Não. Porque o Não, deixa esses velhos ficar metendo a vida de vocês não, pelo amor de Deus. jovem muitas vezes não sabe escolher. Ele escolhe com base em desejos carnais. O menino escolhe a menina, tem que ter cabelo assim, quadrilzinho assim, assim o olho verde. Não. Esse é o padrão imposto em geral por gente que reprime você ter afeto pelas pessoas. Aliás, isso é uma coisa muito curiosa, porque os padrões colocados aí pelas regras morais dos anciãos e dos pastores e não sei o que, colocam metas dentro da igreja que ninguém atinge. E se, entre aspas, atinge, você nunca vai ter uma relação com essa pessoa para saber se realmente é legal, se vale a pena, se a pessoa não tá só performando. Aliás, a gente tem muitas vezes esse lance do papel que você desempenha dentro de uma comunidade religiosa, e quando você está desempenhando, você tem um tipo de cara. E aí quando você vai conhecer a pessoa e ter relações com ela, relações efetivas, não estou falando só relação sexual, relação de gente, eu sei que vocês estão muito obcecados em sexo, mas o lance é afeto, trocar ideia, tá junto, carinho, saber o que gosta, o que não gosta, quando você vai viver e conviver, que seria muito importante namorar pra isso, descobrir como é que é esse rolê, aí você fala, pô, mano, nem vira conviver com esse ser humano não, ó. Vou contar que não só em gente que eu conheço, na minha família mesmo, propriamente, tem relações que são relações que foram conduzidas, organizadas e estruturadas dentro dos padrões da igreja. E deu exatamente o oposto que o senhor está comentando aí. Descobriu-se pessoas violentas, pessoas que tinham certos problemas que escondiam da sociedade, vamos dizer assim, relações muito desagradáveis. E aí o que vale a pena é o quê? Se fosse jogo aberto, limpo, transparente, em que a gente pode namorar, se relacionar, trocar ideia com maior facilidade, sem as repressões e sem esse pânico colocado aí no fundo, que você só pode dar um tiro, meu irmão, e não pode errar. Só pode fazer a escolha e já era. E o jovem é tapado porque não sabe escolher. Ah, sim, é esse o problema. O problema não é que a gente não pode se relacionar e amadurecer. O problema é o jovem. Bom, os padrões que forem colocados por esses velhos aí são padrões doentes. E se as pessoas pudessem se relacionar numa boa com quem elas gostam, com quem elas querem, e a gente ir trocando ideia, ir amadurecendo, sendo responsáveis uns com os outros, aprendendo esse tipo de responsabilidade, seria muito melhor.
muito mais saudável, muito mais interessante para jovens, adolescentes e adultos reprimidos. Mas, né? Vamos ver até onde vai mais um pouquinho aqui. Ele faz escolha baseada em desejos carnais. E a menina? Não precisa ser muito bonito, não, mas tem que ganhar bem. E tem que ser romântico. Se mandar muito coraçãozinho, cartinha perfumada, me conquista. Os pais não. Os pais fazem escolha baseadas em virtudes. Por isso os filhos devem submeter a escolha aos pais. Provérbios 15, 22. Não. Meu lindo, a gente está mediado as nossas relações por papéis sociais, funções sociais. E isso não pode ser descartado. E aí aquilo que você vê num primeiro momento, que você tem como relação relativamente distanciada, não é o mesmo que conviver, que partilhar, que compartilhar, que se relacionar efetivamente e emocionalmente com outra pessoa. Eu imaginaria que o senhor já talvez tivesse aprendido isso, caso o senhor seja casado. Me parece que sim, dada a aliança no dedo. Eu também, estamos casados, né? Não eu com o senhor, graças a Deus. Mas somos pessoas casadas e aprendemos isso. Aprendemos esse processo, que é completamente diferente a convivência, as transformações, a passagem, o tipo de comprometimento que a gente tem com aquilo que a gente gosta, que a gente não gosta, com aquilo que a gente aprende a gostar, ou coloca limites e a gente vai construindo e conversando, só que isso precisa de um tempo. Tempo, inclusive, de namoro. Então, um pai e uma mãe que só vê de longe não necessariamente compreende a partir desses valores o que é estar com alguém. Estar com alguém que você goste, que você quer partilhar a vida, dividir a vida, se você, inclusive, está pretendendo casar. Porque existe, por incrível que pareça, pastor, a possibilidade da pessoa não casar. Ela é uma possibilidade muito viável no mundo. Não sei se o senhor já pensou a respeito. Mas do mesmo modo como não existia namoro antigamente, também existe a possibilidade de hoje não ter um matrimônio. Então, quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, se firmam. Veja só, quando temos projetos, para eles serem bem-sucedidos, precisamos de conselheiros. Haveria projeto mais elevado do que escolher a mulher da sua vida? Bom, tem bastante projeto aí concorrendo nesse mundo. Além disso, a história do Isaac e do Jacó já foi pro chapéu, né? Ninguém nem lembra mais o que estava acontecendo. Veio para Provérbios para tentar justificar que os pais têm que participar do rolê aí. O homem da sua vida? Então é necessário os conselheiros. Mas muitos jovens vão discordar dizendo: não, meus pais não podem me ajudar na escolha, ele vai escolher errado. Ah é? Ele escolheu errado quando escolheu sua mãe? Você ama? Talvez sim. Aliás, o que tem de escolha errada de pai e mãe nessa vida é doideira. Meu querido, o mundo real é uma loucura. Sua mãe ou você queria trocar de mãe? Olha, Te digo, os teus pais têm mais competência. a pergunta foi completamente equivocada. O fato de você ter uma mãe ou um pai não significa que os dois juntos sejam uma coisa boa. Aliás, às vezes é terrível. E muitos dos problemas que algumas famílias sofrem é exatamente que duas pessoas não deveriam estar juntas. Separadas ia ser melhor para todo mundo, até para os filhos. Isso acontece. É que é o mundo real. É diferente dessa apologética misturado com desejos, com sonhos, wishful thinking e pânico moral que o senhor está construindo aí. Sabe-se lá Deus por quê. Porque de bíblico não tem nada até o momento. Para escolher do que vocês. Esteja certo disso. Porque eu não sou jovem, né? Os jovens escolhem com base na aparência ou... Chega... Estereotipado pra caraca essa compreensão de realidade, hein? É que falta o boné, ó. Botar o boné você vai pensar como jovem. Aquele rapaz dentro de casa. Começa a gostar da neta do Arival. Só pelo cheiro no portão, Arival. Não quero nem receber. Mas pai, você tem o dom de discernimento no olfato? É mais ou menos isso. Como pai de uma criança ainda, mas uma menina,
Eu já ouvi muitas vezes um papo desse, sabia? Do cara dizer, porque a filha quando crescer tem que ter ciúme, tem que ter não sei o que lá, papapi, papapó. E isso já tá rodeado de um monte de problemas. E isso eu acho que a gente tem que conversar muito sério, gente. Que é essa nossa incapacidade de lidar e de amadurecer com a questão dos afetos, dos carinhos e dos tabus que a gente vai colocando no caminho. E aí preparar adolescentes, meninas, meninos, imaturos, não ter uma relação aberta, cuidadosa, de troca de ideia, de incentivar as pessoas a terem relações cada vez mais responsáveis. Seja ali para estar junto só por um tempo depois, não importa, mas emocionalmente responsável, essa coisa toda. Pô, ia ser libertador, né? A gente não ia precisar mais ficar cheio de dedo, cheio com esse negócio aí. Porque o cara chegou na minha casa, o moleque lá tá querendo... Pô, mano, vamos crescer todo mundo. Como sociedade, vamos dar uma crescida, né? Jamais faça escolha sozinho, primeiro ponto. Segundo ponto. Opa, 2. Não há provisão fora da casa de Deus. Não há provisão fora do povo de Deus. Verso 3 e 4. Para que te faça jurar pelo Senhor Deus, que não tomará esposa para os meus filhos das filhas dos cananeus. Verso 4. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para meu filho Isaque. Veja só. Abraão disse, escolhe uma mulher, mas não vá entre os cananeus. Tem que ser da nossa terra, da nossa parentela. Sabe por quê, cara? Porque era uma questão de tentar manter viva e, entre aspas, pura a etnia, a família, o clã, a tribo. Mas é mais fácil a gente colocar agora como se fosse um valor da casa de Deus. Só vai casar crente com crente. Só fica com alguém que estiver na igreja. Como se na igreja não tivesse um monte de sequelado, gente tudo sofrendo também, tudo lascado, com as mesmas repressão que a gente tem. Mas esse é o lance, entendeu? O que está construído desde o começo desse vídeo são ideias tiradas da cabeça do pastor que reproduz as estruturas institucionais dogmatizadas aí, reproduzidas dentro das nossas comunidades, né? Sem qualquer 2 segundos de reflexão e de aparente cuidado com a realidade, porque isso aqui poderia ter parado no momento que fala, o que a igreja fala sobre namoro? Nada. Acabou. Tava resolvido. Mas não, demos prosseguimento, seguimos até aqui, e até esse momento foi uma história utilizada para nada, para reforçar valores que não estão no texto, não estão na história. É feio, é desagradável, sabe? Então assim, a gente poderia começar a falar sobre namoro cristão, sobre não sei o que cristão, sobre não sei o que cristão, de maneira mais responsável. Por exemplo, assumindo que o que a Bíblia fala sobre isso? Nada. Então vamos aprender hoje como o pessoal tem desenvolvido esse tipo de relação e buscado caminhos saudáveis para se relacionar? Como que na história, hoje, a gente tem feito as coisas? Será que não é muito diferente de antigamente? Com certeza. Por quê? E fazer questões que são muito mais profundas e cuidadosas do que essa reprodução de dogmática e de doutrina institucionalizada com cara de Bíblia. Porque não teve nada de Bíblia. A única coisa bíblica que a gente teve até o momento foi a imagem de um cara colocando a mão entre as coxas do outro para fazer um juramento. E o resto foi tudo derivação da cabeça do pastor reproduzindo essas ideias. Mas, tudo bem, chegamos até esse momento num excelente conteúdo de react a respeito de namoro cristão. E eu estou pensando como um jovem, dado o meu boné de jovem. E se você curte esse tipo de conteúdo, tipo de crítica, às vezes com humor de senso e gosto duvidoso, segue aqui no canal, curte, dá uma acompanhada, dá uma força pra gente aí e dá uma olhada nos cursos que a gente tem dado. São uns cursos bem bacanas que estão ali na nossa plataforma, cujo nome é Bruniversidade. Sim, é ruim, mas eu quero entrar na sua cabeça, que esse nome fique na sua cabeça de alguma maneira. E tá lá, Bruniversidade, dá uma olhadinha também. Se puder dar uma força no Pix, a gente segue no nosso trampo, na nossa correria. E também para manter o meu matrimônio vivo. Sim, lute pelo matrimônio de uma família. Pagar as contas aqui, pagar os boletos de luz, o leite da criança. Mas é isso, minha gente. Um grande abraço, ficamos por essa. E o mais importante, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu, tamo de volta!